no jogo de tênis, tá? Então aqui nós vamos estar hoje com dois parceiros, o Thiago Leivas, técnico de tênis, já conhece aí de outras lives, e o Milton Ávila, da Sensorial Sports, ok? Então, o tema bacana aí, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Que é aí, né? O tema é esse de a antecipação aí no jogo de tênis, certo? Para lembrar, né? O nosso parceiro, a Muraca Sports, através do Juliano, que é o proprietário, vai sortear aí mais um brinde, tá? A quem fizer pergunta. E como são duas pessoas hoje na nossa live, a gente vai ter hoje uma troca, né, de pessoas aí. Então, numa parte aí vai ficar o Thiago Leivas, que vai estar entrando agora. Aí depois eu vou fazer uma troca e aí vai entrar o Milton junto aí para continuar o trabalho. A gente vai ficar revezando entre os participantes, tá? Então, entre o Milton aí, que já entrou da Sensorial. Fala, Milton, tudo bem? Fala, Thiago. Milton e Haroldão, quanto tempo, cara? Tu não me liga mais? Não estamos falando quase. Tá, é muita live, aí a gente perde contato por telefone, né? Sim, é verdade. Então, eu estava explicando como é que vai ser aí, né? A gente tem uma... Fala, Milton. Obrigado pelo oi aí. O Milton vai estar acompanhando com a gente. Então... Vai começar agora, Eduardo, às 6. Tá, já estamos aí. Certo? Então, hoje, pessoal, a gente tem uma parte bacana aí. Lembrando, né? Que o Muraca Sport, nosso parceiro, vai sortear mais um brinde. Então, mande a pergunta, a gente vai organizar. E vai ter uma parte de perguntas, certo? Os dois primeiros tarde, Eduardo. 40 minutos, eles vão ser feitos somente à base daí, uma das questões aí que o Thiago e o Milton vão passar. E a partir daí eu vou estar lendo as perguntas aí que vocês estão fazendo. Então, manda pergunta aí e vamos pro nosso início aí. Fala, Thiago, tudo beleza agora? Tudo certinho aí? Tudo certo, tudo certo. A quarentena tá boa aí, não? É só dormir e estudar, não faço mais nada. Aí, bom, e ficar no computador, ficar no computador na live, hein? Nem faço quase, eu nem estou muito. Legal, bacana. Então, Thiago, um assunto que é diferente, a gente já discutiu isso várias vezes pessoalmente, né? E sobre a antecipação, né? Então, antecipação, todo mundo pensa um monte de coisa. Então, fala pra gente, você que tem, e conta também um pouquinho do seu estudo sobre onde você se especializou, né? O que é a antecipação no jogo de tênis? É uma pergunta bem legal e eu faço um pouquinho a introdução do que eu pensei quando eu quis estudar a antecipação, né? Eu tinha que escolher um tema para entrar no doutorado, né? Eu tenho que apresentar para o projeto de doutorado na Espanha. Eu pensei, isso faz 9 anos atrás, eu pensei, cara, o que eu posso estudar que não se fala muito e de repente pode ajudar outros treinadores e outros jogadores, né? E até eu como treinador, e que a gente não tem muita informação. Então eu fui pesquisando, eu fiz um trabalho de biomecânica, um trabalho de preparação física, e daí eu achei antecipação, já conheci um pouco pelos cursos do Brasil e tal, que a gente tinha feito, mas não entendia tanto, e daí comecei a estudar e foi meu trabalho para entrar no doutorado aqui na Espanha, né? Depois eu tranquei porque eu estava com muita atividade, viajando muito, e acabou que eu nem terminei, porque o doutorado precisa atenção total, né? Então, assim, muito, muito fácil de entender, difícil de explicar, mas não, brincando, é fácil de entender, o que é difícil é aplicar, que a antecipação basicamente é fazer alguma coisa antes que o adversário, nesse caso que é o relacionado com o tênis. Então eu sempre dou o mesmo exemplo, que é muito prático, muito simples, mas que é o exemplo para se entender exatamente o que é a antecipação. Se a gente bater uma bola, um backhand cruzado e fizer o outro jogador correr numa bola forçada, e ele não consegue chegar nessa bola batendo, ele vai fazer um slice, antes dele bater na bola a gente já sabe algumas possibilidades que ele tem. Por exemplo, ele vai dar slice,
né? Essa bola provavelmente vai vir mais flutuando, vai vir mais lenta, vai vir com efeito contrário ao topspin. Ele não vai conseguir fazer uma bola muito agressiva, né? Ele pode fazer um lob. Então, isso é a leitura que a gente faz da antecipação, mas realmente a antecipação é que eu já detectei, né? Eu fiz uma coisa antes dele bater na bola, que é observar que vai ser um slice. E eu me antecipo essa jogada, indo para a rede, por exemplo, porque eu sei as possibilidades que ele vai ter para fazer a passada. Isso basicamente é a antecipação. Ah, bem bacana. Então o pessoal às vezes confunde um pouquinho de antecipar com ler a bola, né? Ler a jogada, alguma coisa assim, né? Que qual que é a relação disso aí? A gente, os principais que a gente usa, né, que eu uso, é a reação, a leitura e a antecipação, né? Então, elas estão ligadas, mas assim, num ponto seria a antecipação, está um lado mais extremo, e a reação estaria no outro lado mais extremo, né? Então, eu faço alguma coisa antes do adversário e pelo outro lado eu reajo ao golpe do adversário. Vamos imaginar, por exemplo, que o jogador vem para a rede, eu faço um approach cruzado, mas eu geralmente tenho uma ideia do que vai acontecer, mas não consegui ler o que ele vai fazer, ele faz um voleio curtinho cruzado e aí eu corro, eu reagi ao golpe dele, né? Entendi. Então a leitura junto com a antecipação e a reação com a leitura, elas estão conectadas, tu vai fazendo esse processo. A diferença é que o que a gente discute é que no alto nível hoje em dia, principalmente no alto nível, que é bem engraçado falar isso, que os saques estão cada vez mais rápidos, o ponto está cada vez mais rápido, a bola vem cada vez mais rápido pelo material, pelo físico, pela qualidade dos jogadores. Então, sim, se a gente conseguia ter indícios antecipatórios e não só reagir ao golpe do adversário, nos dá um pequena vantagem, não vantagem, mas um pequeno porcentagem de mais possibilidade de jogar o ponto. Se a gente sabe que o primeiro saque é muito difícil de responder, e a gente começar a ter alguma leitura antecipatória do saque do adversário, pelo menos algum padrão, ou pelo menos algum momento do jogo a gente conseguir interceptar alguns saques porque a gente antecipou, já nos dá uma vantagem, pode ser pequena, mas tática. Só que é engraçado se a gente comparar a parte da antecipação do alto nível com o pessoal nível júnior, adultos, adolescentes, crianças, porque, para mim, um saque, de repente, a 170 por hora hoje em dia é um saque muito difícil. Eu tenho que fazer uma antecipação desse saque a 170 para poder chegar na bola, porque esse saque, para mim, é mais difícil. Da mesma maneira que se um jogador responde um saque a 200 por hora, também para ele vai ser difícil. Uma criança, um saque a 110 por hora, de repente vai ser um saque difícil para ela responder. Então, em todos os momentos, a gente pode trabalhar a antecipação e, logicamente, desde quanto antes começar a trabalhar a antecipação, melhor, porque a gente consegue desenvolvendo isso a longo prazo, certo? Então, é super importante entender essa parte de antecipação. Acrescentando só uma... pode falar. Pode antecipar o saque, né? Vamos dizer assim... eu vou sacar, né? Olá, Carles, saludos. Do lado Chicão, direito, né? No deal side aí. E aí eu vou sacar, né? Então a hora que eu lancei a bola, fiz aqui, cheguei no troféu, vou dar exemplo aqui no troféu, né? Aqui. Sim. Aí eu vou fazer a laçada para ir fazer o contato com a bola, certo? Certo. Nesse momento aí, entendendo um pouquinho de empunhaduras, entendendo assim, de um pouco de tosse, corpo, um pouco da técnica, isso é uma forma de você ter antecipação? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na realidade, sempre falo do curso, né? Mas uma parte do curso que a gente faz, que a gente não conseguiu fazer aí essa parte em Ribeirão, é a parte de antecipação. Então, a gente começa bem didaticamente explicando do mais básico até chegar no mais difícil. E aí, esses indícios perceptivos que a gente chama, eu chamo assim, não sei se em português é assim também,
mas os indícios perceptivos que a gente vai aprendendo, tanto de quadril, de rotação de ombro, de lançamento da bola, de movimento de ombro, etc., a gente vai aprendendo a tentar pegar um pouquinho esses indícios, né, que às vezes é mais difícil no profissional, porque o jogador altera menos o tosse, né, mas, fala Fernando, altera menos o tosse, mas a gente pode ir aprendendo. Então, o que é a chave do treinamento de antecipação? A prática, a experiência vai te dando, né, tu vai te adaptando e vai conhecendo padrões diferentes, que quando a gente é mais jovem ou menor, a gente não consegue ler, né, ou antecipar, e com o tempo a gente vai aprendendo a identificar esses detalhes. Certo. Então é um processo a longo prazo. Porém, na literatura, muitas vezes a gente não consegue. Só um pouquinho, Haroldo. Guilherme Facioli tem que dar oi, porque manda dar um abraço, que era lei. E aí, Gui? Então, assim, teve um boom da antecipação, né, há uns anos atrás. Agora a gente não vê tanto assim, antecipação. Eu, pelo menos, não vejo, né? Nem no circuito, quando viajava, a gente não vê tão claro esse trabalho. Antecipação teve um boom, né? Te lembra, uns anos atrás, que foi mais falado assim que agora. Mas sempre pecava na questão de exercícios e na questão de progressão pedagógica. Porque tu pode procurar. Achar uma progressão é difícil. Então, foi muito difícil nesse caso, naquele momento, eu encontrar essas ferramentas. Tive sorte de conseguir pegar uma coisa daqui, uma coisa dali, fui montando, tive acesso, comecei a encher o saco lá de uma americana que fazia esse estudo, que agora nem existe mais a página dela na internet, e a gente conseguiu moldar isso. Só que não é uma coisa, antecipação é uma coisa muito interessante, que pode ajudar a qualquer nível na ATP. Imagina o cara poder antecipar um pouquinho, que seja 3 pontos mais por jogo, o jogador conseguir antecipar por 7, mais que agora, já daria uma mudança fantástica, mas é um trabalho que precisa disciplina. E às vezes o jogador não está tão concentrado em fazer esse trabalho, porque é um trabalho que às vezes até é monótono, né? E demora. E é legal, e é engraçado, né? Porque parece que tudo... tudo são fases, momentos, né? Hoje a questão de estatística está um pouquinho mais acentuada no momento do que a antecipação, né? Das 4 bolas agora é o do momento. Exato. E o que é interessante é assim, né? E aí que é a grande sacada do trabalho, que a gente falou nas primeiras do trabalho, assim. E falamos também na outra live com o Cláudio lá sobre formação de juvenil. Tudo isso tem sido desenvolvido e quanto mais cedo a gente conseguir colocar isso no treinamento infantil, infanto-juvenil, né? E o cara for entendendo... Segundo, Haroldo. Gonçalo, muchas gracias, Gonçalo. Un abrazo. Tus lives son espectaculares. Los sigo casi todos. Y muchas gracias por aportar tanto al tenis. Y de verdad que llevo 13 años en Barcelona y es un placer escucharte y cada día aprendo más. Y con Bruguera hoy fue espectacular. Y gracias por todo, por ser tan simpático y ayudar a la gente, que se agradece mucho, Gonçalo. É um amigo meu do treinador que está fazendo os lives na Espanha, que ele é fantástico. Coloca um monte de gente top, ele é muito top e sempre amigo, cumprimenta, passando informação. É muito legal. Eu tenho acompanhado algumas dele um pouquinho aí. Desculpa, eu te cortei aí, Haroldo. Falando que é a importância do trabalho, né? De falar, de fazer esse trabalho mais cedo, né? De você implementar. Não adianta ficar só estatística, só uma coisa. Então, todo é um trabalho, essa parte, né? E eu acho que aí essa é a segunda pergunta, que é aproveitar já o gancho aí, né? Alguns estão perguntando... E recomendo, e uma coisa, Haroldo, recomendo o pessoal que pode vir no meu Instagram, lá Gonçalo Lopes, que é um treinador espanhol de alto nível, gente fantástica, o filho dele até treina no clube lá que a gente trabalha, e seguir os lives dele, porque essa parte de estatística, que está todo mundo meio louco aqui de 4 bolas, eles explicam bem na Espanha, se entende bem melhor realmente o que acontece no tênis, e não ficar, né, viajando muito. Gonçalo, les digo que o tema de las 4 bolas, que ahora es un tema que aquí en Brasil es el tema, uno de los principales, y que digo que miren tus lives, que ahí sale bastante cosa, que de las 4 bolas, entre comillas, y lo que hay que hacer es trabajar duro y muchas bolas, consistencia y
y mucho más trabajo que solamente escuchar una cosa, que es ahora eso de las 4 bolas, que a veces la gente interpreta muy mal. Era só para dar, porque ele está falando, o Gonçalo fala muito sobre isso, ele compara, ele coloca, ele dá os exemplos, então é legal assim ter uma ideia global, maior de tudo que está acontecendo, porque é fantástico. Tá, aqui, então, a segunda pergunta é isso, né? Antes de a gente passar para o Milton aí, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco com o Milton da Sensorial e vai ter o que eles fazem. Então, a segunda pergunta é, Thiago, aqui tem umas perguntas aqui também que eu já anotei aqui, estou anotando, tá? Que é do Silvio, da Max Tênis, aí o Robertinho Neri, que trabalha comigo, preparador físico, e eles falam como é que se monta, né? Qual a melhor forma de desenvolver a antecipação e o exercício, se é aberto e fechado, né? E como trabalhar a antecipação. E aí a pergunta que eu tenho para você na sequência é, como é que se trabalha isso no tênis? Como é que a gente trabalha uma antecipação no tênis? No treino. Boas perguntas. A primeira coisa, a minha experiência, que eu estou há 13 anos na Espanha, trabalhando dia a dia na quadra e vivenciando um monte de coisa, e eu sempre tentei estudar um pouco também, né, e melhorar pelos dois lados, eu acho que sempre tem que ter uma progressão. Então, até o Gonçalo mesmo, uma coisa que ele fala nos lives dele, né, eu tenho que fazer o que eu posso fazer no meu nível. Então, começar devagar, fechado, básico, saber os tópicos básicos para trabalhar com a criança, né, ou adolescente, ou jogador, até mesmo profissional. Vamos imaginar um jogador que está jogando e ele não presta tanta atenção nisso, ou ele joga muito atrás da quadra e não tem tanta necessidade. Então, acho que é progressão, trabalho a médio prazo, não precisa ser a longo prazo, a médio prazo, mas que vai explicando algumas coisas. E aí entra o que a gente falou da parte da gestão da emoção. Se a gente souber os tópicos principais, aí, Penizão, se a gente souber os pontos básicos para trabalhar, vamos ser mais claro, por exemplo, numa direita, a rotação do ombro, a posição das pernas, a posição do corpo, a gente já começa a trabalhar um pouco cada uma delas. Vamos chegar a um exemplo um pouquinho mais básico, né? Vamos imaginar que a gente tem crianças, vamos imaginar garotos de 12, 13 anos. Como é que a gente pode trabalhar, dar um exemplo de antecipação, por exemplo? Se a bola a gente joga ele para trás, se é uma bola um pouquinho mais alta, ele tem que ir para trás, o que vai acontecer com a posição do corpo dele? Provavelmente ele vai estar com o peso do corpo mais atrás. Sim. E nessa posição ele vai levantar a bola. Se eu ensino ao meu jogador, se eu ensino aos meus alunos que quando eu jogo a bola para trás, vejo que o meu adversário está indo para trás, eu vou entrar na quadra, eu já estou trabalhando antecipação. É uma coisa muito básica. Se eu trabalho, por exemplo, como vocês têm feito aí, muito legal nos stories, começo a ver vídeos, começo a ver a distância da bola entre o jogador e a bola, e começo a ver qual é a maior possibilidade de ser cruzado ou paralela, dependendo da distância que eu tenho com o corpo e a bola, já estou trabalhando antecipação. Então, são coisinhas básicas que recomendo até, é legal o treinador ir montando assim, do mais fácil ao mais difícil, até chegar num padrão já mais intuitivo, de um saque mais forte, um saque mais rápido, né? Que realmente no nível médio não acontece tanto, mas no profissional, sim. A gente poderia ficar falando aqui 2 horas de antecipação, porque tu pode falar antecipação se teu olho é olho direito ou esquerdo dominante. Altera a teu grau de antecipação. Se tu sabe ou não de algumas estatísticas. Se tu tem mais ou menos experiência, se tu conhece mais ou menos o jogador adversário. Né? Conhecer o adversário é uma coisa importantíssima para ter uma participação, né? Exatamente. Então, são vários pontos, mas o que eu sempre, quando eu trago esse tipo de informação, que é só para ajudar um pouquinho no treinamento. O básico a gente já sabe, tem que fazer todo dia, trabalhar duro, se esforçar, fazer os exercícios, ninguém discute. Mas acho que a gente vai podendo agregar algumas ferramentas para os treinadores. Eu acho que a gente vai podendo ajudar que o processo de aprendizagem seja um pouco mais rápido e não tão lento. Né? Na realidade é essa, você não vai tirar os drills que a gente tem que fazer, o trabalho diário, jogar pontos e competir. Mas acho que o treinador vai se formando e vai aprendendo um pouquinho com a leitura, além de toda a experiência da prática, eu acho que completa bem um lado e o outro. Legal. Então, eu só queria dar um oizinho, tem bastante gente entrando dando oi aí. Breno Marques, abração, Breno. O Beto também entrou aí. Beto Carvalho. Então, aí, Betão. O pessoal da minha equipe aqui, Osvaldo, Nene, Sal, todo mundo aqui do CFT. Galera aí entrando, Guto, Megali, amigão aqui de Ribeirão Preto, jogador de tênis amador.
Tem uma pergunta legal aqui, ó, Dani também. Aí, Dani. Daniel também está aqui. O Penis entrou também, né? O Claudinho entrou já antes, aí tá tempo já. E tem uma pergunta legal aqui, ó, do Amador, que é bacana. Achei interessante a pergunta do... Acho que é RS Oliveira aí. Como o Amador diferencia entre antecipação e afobação? Né? Que você pode dar uma dica aí sobre isso? A afobação, na realidade, é um aspecto, um componente mental, eu diria, né? E para mim, a antecipação, nesse caso, não é comparativa, porque a afobação eu posso ter tido uma certa ansiedade, um pensamento acelerado de alguma forma, né? Pensando mais no futuro, por exemplo, né? Que eu tento fazer alguma coisa antes de momento, ou, nesse caso, um saque que eu posso tentar bloquear ele, eu tento dar uma porrada, por exemplo. E a antecipação, grande diferença, seria um outro tipo de componente, né? Que é mais para ajudar que tu consiga ter mais facilidade de executar o golpe. Para mim, são coisas diferentes. Então, acho que uma é mental, no aspecto mais de ansiedade e estresse, jogando, e a outra mais é uma ferramenta extra para melhorar o teu jogo de tênis. O Eduardo fez uma pergunta aqui, né? O Eduardo está lendo ou não? Essa? Eduardo? O Eduardo fez uma pergunta aqui. Eu anotei aqui do Eduardo, que tem uma do Saulo antes aqui, mas tem uma legal nesse raciocínio seu. Que o reflexo, com a Guilherme Camelo, que o reflexo é uma antecipação? O reflexo é uma resposta involuntária, na minha concepção. Eu não sou cientista, neurocientista, mas o reflexo, na realidade, é uma coisa que na minha opinião, por exemplo, se tu vai para a rede e tu vai olhar uma bola e o cara dá uma porrada na cara, na realidade tu não antecipou, né? Foi uma reação e foi um reflexo de sobrevivência. Sim. Mas mais que isso eu nem saberia explicar. Tem coisa que aí foge a minha... Mas pelo que eu entendo é isso. Thiago, muito importante se a gente trocar para chamar um pouquinho o Milton. Eu estou anotando aqui as perguntas sempre para a gente não perder as perguntas, tá? Tá. Tem aqui mais uma. Tem a pergunta aqui. O Saulo pergunta se no profissional acontece, né, a partir da tática de cada adversário em particular. Outra vez que eu não entendi, se no profissional... A antecipação no profissional acontece a partir da ordem tática de cada jogador, de cada adversário? Eu diria que muita gente que consegue antecipar, até intuir um pouco dessa maneira, né, de jogar. Por que eu falo intuição, né? Porque tem tantas experiências ao longo da vida jogando tênis que acaba mesclando, né? Então eu acho que até eles nem no profissional nem trabalham tanto esse aspecto específico de antecipação, até porque os top eles já vêm fazendo isso naturalmente desde pequeno. Então, eu acho que muitas coisas que a gente pode ensinar a jogadores normais, os profissionais tops, que são fora da curva, já fazem naturalmente, né? Logicamente, que acho que no saque, alguns padrões tu pode ter em tentar ler um pouquinho o saque do cara. Por exemplo, o Nadal faz uma coisa, né? Ele fica muito atrás e ele neutraliza o saque pau no corpo, né? O saque forte no corpo ele neutraliza. Então, na realidade, ele não está antecipando tanto o saque, ele reage mais ao saque, porque ele fica muito atrás, então ele tem mais tempo. Djokovic já tem que ter um pouquinho mais esse feeling, essa antecipação, porque ele está bem mais dentro da quadra, e aí ele tem que acertar um pouquinho mais, né? É muito mais difícil achar o timing ali, né? E aqui o Eduardo perguntou sobre a antecipação, na maioria das vezes acontece no segundo saque? O Eduardo perguntou, Eduardo Não, Leide. É assim, quanto mais rápido, quanto mais forte, né? Quanto mais veloz o saque, mais tu teria que antecipar, porque a partir de 195 km por hora, se eu não me engano, né, estamos falando de alto nível, o cérebro não tem tempo para ler esse saque. Então, o que acontece? Por que o primeiro saque dos jogadores profissionais, a maioria dos jogadores é ponto, né? A gente sabe que, estatisticamente, menos de 30% os caras conseguem fazer a bola entrar na quadra, né? Devolver na quadra o primeiro saque. Por quê? Porque tu não tem tempo para ler o que está acontecendo, processar e reagir com o teu corpo. Então, por isso que a gente deu várias técnicas para poder responder esse tipo de saque, para tentar melhorar um pouquinho a maneira de responder o saque. No segundo saque é bem mais lento, né? E vem geralmente com mais efeito, então tem muito mais tempo, mas também tu pode antecipar no sentido de jogar mais direita, se é o teu caso, ficar um pouquinho mais atrás para começar o ponto com profundidade,
entrar mais na quadra para surpreender o adversário. Então, tem várias maneiras de antecipar. Mas realmente a antecipação é mais necessária quando tem menos tempo, né? Porque tu não tem tempo de reagir ou Sim. de ler. Né? Logicamente, quando eu reajo a alguma coisa, eu tenho mais tempo, né? Eu tenho mais tempo até para me preparar. Mas no caso da bola, da velocidade da bola, que pode acontecer em qualquer nível, não tem esse tempo todo. Beleza. Então, Thiago, tem aqui uma pergunta aqui, um comentário, vou deixar para depois. Aqui tem duas. Quando a gente volta, pessoal, eu vou trocar agora. O Thiago vai sair de cena, vai para os bastidores. Eu vou chamar agora o Milton Ávila, da Sensorial Esportes, para falar um pouquinho da empresa dele também, que eles atuam nesse mesmo segmento aí, que é a parte mais que ele vai explicar agora. Então, Thiago, daqui a pouco eu te chamo aí, beleza? Tá? Beleza? Abraço. Abraço. Estou aqui agora chamando o Milton aqui da Sensorial. Fala, Milton. Haroldo, Tudo tranquilo? tudo bem? Tudo jóia. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Aí, pôde acompanhar? Deu certinho lá? Saiu bem o áudio nessa parte inicial aí? Perfeitamente, cara, adorei. Muito legal. Thiago, você não está aqui com a gente na imagem aqui, mas está ouvindo a gente aí. Pô, foi muito legal. Acho que você abriu para várias coisas aqui que eu gostaria de falar e complementar. Tem um aspecto muito interessante, né, que antes de tudo, valeu, Haroldo, pelo convite aí, a falar sobre a antecipação é como para a gente, né, olhar o ponto alto do que é a cognição no tênis. Né? Então, a minha formação é neurocientista, então a minha base de conhecimento é a neurociência, o tênis, ela é parte disso do que a gente faz na Sensorial, né? Então, apresentando brevemente aqui quem somos nós da Sensorial, a gente é uma empresa que aplica a neurociência e a tecnologia para favorecer a performance dos atletas. Então, basicamente, a gente desenvolveu alguns métodos. Então, a nossa fundação ela é baseada na ciência, né? Então, a gente vem desenvolvendo desde 2015 alguns métodos para avaliação, Thiago, falei, Thiago, para avaliação e desenvolvimento dessas capacidades. Quando a gente fala da antecipação, tem uma coisa muito legal, porque o Thiago já adiantou isso, né? O que a gente precisa, antes de tudo, é perceber o ambiente, né? Então, a gente vai ter que perceber a movimentação do adversário, a gente vai ter que perceber cada detalhe que a gente consegue extrair do movimento dele, né? Então, é quadril, é posição do ombro, é posição da empunhadura, como está a inclinação da raquete, como foi o toss no saque. Isso tudo é elemento que a gente tem que usar para conseguir tomar as decisões. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa, né, para vocês tenistas e vocês que estão trabalhando com os tenistas, né, a gente tem que fragmentar esses elementos, é uma estratégia muito legal para a gente entender como aplicar isso na quadra. Né? Então, o que eu digo fragmentar? Dentro de todo o processo que está acontecendo de perceber até a ação, acontece muita coisa. E a antecipação, ela é o que vai favorecer e se alimenta disso tudo. Né? Então, ela se alimenta de uma boa percepção. Depois que a gente percebe o que está acontecendo, a gente faz algumas associações dentro do cérebro. Né? O que são essas associações? Eu pensar que vai ser um saque aberto. Então, o que eu tenho que associar aqui no meu cérebro? E num saque aberto, eu defendo dessa forma, né? Eu recebo esse saque dessa forma. Então, o meu posicionamento dentro da quadra vai ser deslocado de maneira que eu receba esse saque. Então, isso tudo que eu vou ter de ação é derivado daquilo. Então, da minha percepção e, posteriormente, da minha associação. Depois que eu associo essas informações, eu planejo a minha ação.
E esse planejamento de ação é um ponto muito importante, né? É legal a gente pensar num aprofundamento da história, mas só a gente imaginar o seguinte, quando vocês começaram a jogar tênis, essa antecipação era algo muito difícil, né? Então, trazendo desde a criança que está começando a jogar tênis até o adulto que está começando com o seu contato agora, a antecipação é algo muito complexo. Sim. Por quê? Porque a gente não tem repertório motor para isso. Então, ninguém nasceu jogando tênis, né? E quem já está adulto e não jogou tênis durante a infância, não tem esse repertório. Então, quando a gente olha a antecipação, trazer em mente o nosso repertório motor é muito importante. E por quê? Isso tem uma curiosidade aí da neurociência muito legal. A gente tem alguns neurônios que eles funcionam, né? Eles se ativam quando a gente faz uma ação, quando a gente imagina essa ação e quando a gente vê essa ação. Uhum. Olha que coisa legal, Haroldo. Então, se você está imaginando o seguinte, eu vou executar um saque. Eu, no momento de fazer essa ação, né, uma série de ações ali, esses neurônios estão lá disparando, executei o saque. Se eu for imaginar eu executando esse saque, então fui dormir, tô lá pensando, fiquei com o meu jogo na cabeça e aquele saque que não entrava, deixa eu imaginar o que está acontecendo, né? E isso fica na cabeça mesmo do atleta. Esse pensamento, esses neurônios estão ativados e estão funcionando. São aqueles mesmos que estavam lá fazendo você executar a ação. Se eu estou assistindo isso acontecer, né? Então imagina eu assistindo um jogo de tênis em que existe esse saque, esses neurônios também estão lá. Isso é uma coisa muito legal, estão lá ativos, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala da antecipação e de perceber, o nosso repertório motor é essencial para que eu consiga perceber o que o outro vai fazer. Sim, entendi. Então, isso é uma forma, tipo assim, ao mesmo tempo, a gente vai construindo isso de várias maneiras, em vários momentos, né? Esse repertório, né? Através de um visual, de ver um jogo, de eu assimilar alguma coisa que eu não consegui fazer ou tentar fazer, executar. Então, a gente vai construindo, né, esse processo aí, né? Eu acho que é muito bacana. Eu falei para o Thiago, né, antes, e eu gosto de frisar isso, a gente acaba entrando em muitas fases, né, do trabalho, né? Você comentou quando a gente iniciou o tênis na infância e vai ao adulto, vamos pegar aqui uma criança de 5 anos e ela entrou e ela vai jogar tênis até os 18 anos, nós temos 13 anos de construção, né? E muitas vezes a gente esse treinamento ele não é inserido no treino, no dia a dia, né? Muitas vezes ele está implícito, como você falou, só que a gente não se dá conta disso, né? E essa importância desse trabalho. Aí, nesse link que você fez, aqui eu tenho uma pergunta, né? Como é que é feito esse trabalho? Como é que é a sensorial? Sensorial você explicou um pouquinho, né? E só fala um pouquinho da ideia principal da sensorial aí. E aí já segue a sequência, né? Como é que ela ajuda no trabalho, né? De antecipação. Só antes disso aqui, ó, uma coisa legal, Milton, tem o Dani aqui, o Dani mora em Barcelona, amigo nosso aí, treinador de tênis. Ele pergunta se toda antecipação está no plano consciente ou subconsciente, ou é mais no intuitivo. É interessante que aí você colocou 3 elementos legais e que a gente pode dividir, pode resumi-los no que você colocou de consciente e inconsciente. A gigantesca maioria dessas ações relacionadas ao que eu descrevi, elas estão no inconsciente. Então, não adianta ficar pensando nisso que não vai acontecer, né? De você perceber o movimento e tudo mais. Isso aí, a maior parte, ela é do plano inconsciente. E acontece o tempo inteiro. Isso é o principal. Não significa que a gente não deve conscientemente trabalhar a antecipação. Porque muitas vezes vai acontecer sim. Você identificou que a minha bola foi funda e, portanto, eu desloquei o adversário e eu consigo fazer com isso uma aproximação. Isso é consciente, é tático,
E a sua observação do que aconteceu é essencial para você conseguir antecipar o que seu adversário vai fazer. A antecipação, ela joga com estatística, né? Então, você joga as estatísticas de forma que eu consigo prever, provavelmente, o que vai acontecer. Então, esse trabalho de antecipação, ele muitas vezes é algo consciente. Agora, do saque, isso tudo, raramente é consciente. E acontece demais, né? Esse é o negócio. Engraçado, eu pensando em antecipação, aconteceu, eu tenho um menininho de 1 ano e 10 meses. E eu fui brincar, jogar futebol com ele ali, né? Ele chutando bola. E eu pensei sobre antecipação quando ele mirou o corpo dele, né? E foi direto para um vaso ali a bola. Né? E ali a direção do pé dele com a bola estava no vaso. Aí eu me coloquei no lugar. Eu falei, que interessante, com uma criança de 10 anos de 1 ano e 10 meses é super fácil prever. Né? Agora, o conceito é muito parecido quando a gente coloca lá no alto rendimento, mas com filigranas, né? A gente já não está falando aí mais de coisas muito óbvias. Mas é legal, porque tem os dois aspectos, o consciente e o inconsciente. Fala um pouquinho do como é que a assessorial trabalha, de como é que é feita essa questão de link, de trazer essa o que o Thiago falou, que a gente o técnico quadra, né? Tem o conceito do tênis, tem o trabalho, só que muitas vezes a gente não tem, né? Como é que são ferramentas, como é que a gente faz a gente sabe que tem que ter na antecipação, e óbvio que a antecipação é uma parte do treino, não é só tudo, né? Tem outras coisas que vão estar implícitas aí, como você mesmo falou, mas como é que é feito isso? E como é que a assessorial trabalha essa parte aí? Legal, Haroldo. O seguinte, a gente tem um aspecto que é muito importante. Quando a gente fala da antecipação, a gente tem aqueles fragmentos que eu falei. Mas teve até uma pergunta interessante ali, que foi sobre a antecipação e a afobação. E eu fiz o comentário da impulsividade. Isso, né? Que a afobação a gente traduziria na impulsividade ali. O que isso tem a ver, né? Quando a gente olha para você agir antes com base em informações, você está antecipando. Você agindo antes com base em o que você acha que vai acontecer, e simplesmente porque eu quero ir, você está agindo de maneira impulsiva. Agora, uma coisa interessante. Como que hoje eu sei o quão impulsivo eu sou? Como que hoje eu sei como eu reajo, como eu tomo minhas decisões, o quanto a minha atenção, eu consigo manter a minha atenção focada durante uma tarefa. Isso tudo são elementos chaves para eu entender como é o meu processo de antecipação. E o que a sensorial propõe é que eu tenha números objetivos disso. Então, como está o meu controle de impulsividade? Ou seja, eu estou antecipando ou eu estou sendo impulsivo e tentando adivinhar o que vai acontecer? Como é a minha atenção? Como é que eu consigo manter a minha atenção ao longo do tempo em uma tarefa? Se eu não tenho atenção, eu não consigo antecipar nada porque eu não consigo perceber direito o que está acontecendo, né? Então, é essencial ter a atenção. O fundamento de tudo isso que a gente está falando é a atenção. Como eu tomo as minhas decisões? Eu sou rápido para isso ou eu sou lento? Eu tomo decisões corretas ou eu tomo decisões precipitadas? Isso tudo, a gente desenvolveu ferramentas para conseguir mensurar como essas capacidades do indivíduo. Então, eu vou entregar para você, por exemplo, Haroldo, você tem um atleta cujo perfil é esse. Ele tem algumas dificuldades no controle de impulsividade, mas ele tem uma velocidade muito alta na sua reação. Como é que a gente pode trabalhar isso? Vale a pena fazer esse balanço, né? Eu melhorar o controle dele e manter uma boa velocidade, ou então a atenção dele não é boa ao longo do tempo. Como é que eu vou trabalhar isso? Então a gente tem algumas ferramentas, tanto para avaliação, quanto para o desenvolvimento dessas capacidades. Essa é a nossa proposta. Legal, e eu posso falar, pessoal, porque a gente trabalha com o sensorial já faz o quê? Uns 3 anos já, Milton, por aí? A gente começou o trabalho? Já faz uns 3 anos. 3 anos aí, né? E aí é muito engraçado que essa avaliação que eles fazem, esses quesitos que ele falou de tomar decisão, concentração, impulsividade,
reação, né? Agora faltou outro item, esqueci do outro item aí. Visão periférica. Visão periférica, né? E é muito engraçado que você pega esse teste que eles fazem e você vê o jogador trabalhando. É o jogador, né? E é interessante. E aí tem duas perguntas aqui, ó, que vai bem legal isso, né? Que é a do Guilherme aqui, que é a partir de que idade o desenvolvimento dos neurônios deixa de ser contundente na prática de esporte, de tênis. Você entendeu essa pergunta? Mais ou menos. Eu não entendi exatamente o deixa de ser contundente. Porque, na realidade, o que a gente tem, né? A gente tem uma janela de desenvolvimento, algumas janelas de desenvolvimento neuronal muito claras. Mas até os 30 anos, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Os estudos colocam ali o período entre 20 e 30 anos, mas é uma margem legal ali. O nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. E uma das principais coisas que acontece no nosso desenvolvimento, isso acho que tem a ver também com a pergunta do Alex, né, do ser impulsivo, o início da aprendizagem, é que o jovem, a criança, ele tende a ser impulsivo. Isso é normal. Os neurônios estão super reativos. O desenvolvimento de uma região do cérebro muito importante para esse controle, que é o córtex pré-frontal, ele é essencial. Aí, pessoal, participação especial. O desenvolvimento dessa região, ela é essencial para conseguir manter o controle e diminuir a impulsividade. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo mesmo. Nesse sentido, eu não diria que exatamente a impulsividade é o início da antecipação, mas acontece naturalmente. A gente vai começar, pelo próprio desenvolvimento, vai começar com impulsividade. E, posteriormente, a gente passa a conseguir manter um pouco mais o controle e favorecer a antecipação dessa forma. Uma coisa legal também, Milton, nesse sentido aí que, né, e é bem legal, pessoal, esse sistema que eles têm, que fala bem isso. A gente vê os meninos aí, quando fazem os testes de avaliações, mostra bem essa característica de impulsividade quando são dos jovens, né? E é legal assim, né, Milton? A gente fez trabalhar há algum tempo, e há um tempo atrás, o nosso fisioterapeuta, o Oswaldo Azevedo, participou de um workshop que vocês fizeram sobre treinamento cognitivo, né? E aí a gente trouxe isso também como uma forma de trabalhar no dia a dia. Fala, Jorge. Obrigadão por estar aqui. E a gente acabou inserindo isso nos aquecimentos, né? Então, nossos treinos, aquecimentos, pré-treino, todos são embasados, muitos, né? Tem a parte de prevenção, que é feita pelo nosso fisioterapeuta, mas já inclui o trabalho de antecipação, né? Então, acho interessante aí. Né? E até o Jacaré também entrou aí. Fala, Jacaré. Jacaré é grande preparador físico também aí, de tênis. Como é que seria esse treino aí? Como é que é essa parte aí do trabalho que poderia fazer? Legal. Isso é essencial, porque a gente pode trazer tanto para a tecnologia, fora de quadra, né, que é o que a gente trabalha, que são os nossos desenvolvimentos, mas também a gente pode trabalhar trazendo isso para a quadra e para os aquecimentos. Então, existem uma série de exercícios que a gente pode pensar com diferentes objetivos, mas já começar a trazer para o atleta. Primeiro que é engraçado, né? Quando a gente fala de aquecimento, esse é o princípio básico nosso, né? do nosso discurso. Quando você vê um atleta fazendo um aquecimento, na maioria das vezes ele está se aquecendo muscularmente para entrar na quadra. Agora, o que ele está fazendo durante esse aquecimento para o cérebro dele? Ou seja, como ele está entrando na quadra em termos cognitivos? Ele está em algum lugar qualquer, ele está pronto para agir rápido, pronto para antecipar, ele está pronto para isso? Então, o aquecimento é uma janela muito legal para a gente colocar alguns exercícios que vão já trazer o atleta para o que a gente quer. Então, esses exercícios, eles incluem, por exemplo, uma questão de tomada de decisão, que eu vou colocar para ele opções simples, né? Trabalhando simplesmente com cores diferentes, com cones diferentes e opções de ação. Então, se você trouxer para ele algum exercício que envolve opções e alternativas e demandar dele velocidade, né, você coloca uma tomada de decisão para o exercício que você queira, qualquer exercício que você quer colocar ali, voltado para o seu aquecimento,
e dá opções para ele. Quando você faz isso, você coloca o atleta num estado que ele não vai conseguir, primeiro, fazer de qualquer jeito, ele vai ter que prestar atenção no que ele está fazendo. Então, se ele está tendo que prestar atenção no que ele está fazendo, você já está ligando ele num outro estado. Uhum. Ele vai ter que tomar as decisões e você vai colocar a complexidade que você quiser nisso. Então, você pode colocar, por exemplo, a cor azul é o movimento A cor verde é o movimento B. E ele vai executar de acordo com o que você quer, com o que você demandar. Sim. Tá fácil? Põe complexidade. Coloca uma outra cor, ou a cor azul, ou o número 1, a cor verde, ou o número 2. Uhum. E a gente começa a colocar complexidade e o tempero que você coloca nisso aí, enfim, a gente pode falar um ano dessa história, né? Mas o tempero que você coloca está de acordo com seus objetivos. Está de acordo com o que você identificou de quem é o seu atleta, né? Você quer trabalhar a impulsividade, coloca comando que ele precisa se controlar. Então coloca comando, força muito a velocidade dele e coloca comando que confunda, né? Enfim, agora a gente vai entrar em vários exemplos aí. Aqui, aproveitando a última perguntinha para a gente voltar para o Thiago aqui e continuar. O Dani aqui, Rocha, outra aqui, né? Ele falou que em uma outra live foi comentado que nesta geração que cresce com muito celular e computador está afetando o desenvolvimento da visão periférica. Você concorda, Milton? Que legal, Dani. Uma boa colocação. Eu nunca vi nenhum estudo que diga, que corrobore exatamente isso, mas faz um certo sentido. Sobretudo, não só porque o celular, o jovem fica com a visão muito aqui, né? Mas também porque ele está deixando de fazer esporte. E o esporte favorece muito a utilização da visão periférica. Muito embora eu possa garantir que tem atleta de alto nível que não usa muito bem a visão periférica. Uhum. Mas essa geração, ela está muito distante do esporte. E aí, vocês sabem, que estão associados ao esporte, ao tênis ou qualquer outro esporte, vocês sabem bem o que a gente está vivenciando isso de vivência motora até outros aspectos. Então, a percepção visual da molecada está muito boa. O celular favorece muita coisa nesse sentido. No entanto, de fato, a visão periférica tende a ser prejudicada por vários elementos. Mas eu nunca vi nenhum estudo que dissesse, de fato, isso está acontecendo. Legal. A ver. Legal. Então, beleza, Milton. Agora eu vou voltar lá com o Thiago lá. E ele vai continuar aí a partir dessas questões aí que você elaborou. Beleza? Legal, muito legal. Ok, até daqui a pouco. Um abraço. Falou, um abraço. Então aqui estamos voltando com o Thiagão aqui. Então quero aproveitar e dar um oi aí. Obrigado aí que eu quero falando. Fernando Vale, sempre aí. Thiagão Estocco, grande abraço. Obrigado por estar presente. Camelo, Osvaldo, Rogério Pugliese. E vamos entrar aqui. Vamos fazer um teste aqui. Então, a gente acabou. Fala, Júlio. Obrigado por estar aqui. Fala, Thiago. Obrigado, galera. Fala, João. Grande João. Grande preparador físico aí, treinador. Fala, Denis. Tá aí, ó. Antecipação, Denis. Um tema que se você gostaria de estar aí. Grande Denis aí. Parabéns, Denis, pelo tem feito aí no Instagram, tem acompanhado, está se mexendo aí nesse momento de crise, criando coisas, né, montando exercícios. Parabéns. Vamos ver se o Dani volta, cara, porque era uma discussão do milhão que ele perguntou ali, uma coisa que eu estava na mesma live que ele estava, mas senão a gente vai seguindo o baile. Do celular? Não, digo vamos ver se o Dani volta, porque teve o que ele perguntou ali, eu estava na mesma live que fizeram essa pergunta, e isso era
celular. Um negócio muito legal de discutir. Mas assim, Haroldo, agora eu fiquei com vergonha, né? Com a aula mestra que deu o Milton aqui, que eu estou fazendo aqui, porque que cortaram o cara. Deixa o cara. Não, o que é legal... O que eu vou falar agora, né? O que é legal ali, assim, você viu que, né, o lado, né, da neurociência, que é o Beleza, Oswaldo. que ele tem, né? Acho que é grande Sim. riqueza, né? E é legal entender a teoria, né, Thiago? Né? Que é o que você estudou, né? E poucas vezes a gente fica focado, né, em ter um conhecimento da teoria mesmo e a prática. E a experiência que eu tenho com a sensorial, o Gustavo Eide, fez um bom tempo, o Laelson, fizeram aqui, pelo menos 5 atletas, fizeram quase 2 anos de trabalho com eles, e houve uma melhora significativa nesse processo de antecipação. Claro que tem uma pergunta legal aqui, ó, que o Robertinho Negri fez aqui, e eu deixei para agora, justamente. Tem 2, né? Uma do Bernardo Facioli, né? Que ele fala, perguntando aqui, mas antes dele eu quero falar do Robertinho aqui, que se eu estudo uma estatística do adversário em que ele saca fechado nos breakpoints, contra, eu estaria antecipando ou arriscando? Digo isso, né? Se ele pode alterar em um momento isso. Então, como é que transforma isso no dia a dia? Quem que foi que perguntou? O nosso preparador físico. É um gênio. É um gênio. Bela pergunta. Na verdade, eu acho que os dados estatísticos eles são bons, assim, né? Até para poder linkar com a prática. Ano passado que eu fiz todo o ano de circuito de duplas ATP, né? E a gente fez 2 finais dos anos 50, um campeão de Moscou, 3ª rodada de Wimbledon, a gente, né? Eles fizeram, eu não jogo, né? É o costume, né? E eles fizeram esses resultados. E realmente a gente usou, em alguns momentos, algumas ferramentas de estatísticas do adversário. Qual era a possibilidade, onde é que ele tinha porcentagem mais de saques, de primeiros saques, etc. No I-formation, para que lado eles iam. A gente usou isso. Eu fazia lá, eu olhava os jogos lá e depois passava para eles e ajudava um pouquinho, né? Discutindo sobre esse jogo. Então, foi legal. Então, na realidade, o que a gente quer, respondendo a pergunta, se eu tenho um dado que um jogador saca mais, que acontecia quando a gente jogava duplas, o cara saca 60%, 70% de saques corpo, back ou T, logicamente que nos momentos importantes ele tem a tendência de sacar mais nesses pontos, que a gente já identificou antes. Mas, logicamente, também, como é um xadrez, eles mudam. A gente estava jogando um jogo que o cara tinha 60%, 70% de saques no T ou corpo back, num dos jogadores meus, e era claro. Só que tem alguns no edge que ele vai mudar, sem dúvida. Mas o jogador, dependendo do filho que ele tiver, ele vai ficar mais preparado para essa bola. Então, na realidade, ele está arriscando, entre aspas, arriscando com uma informação estatística do outro jogador de trás. E isso se faz muito, na simples e na dupla. Então, essas ferramentas que eu digo que não dá para ficar louco, mas dá para usar. Então, por exemplo... Mas é mais ou menos o que o Milton falou, né? Que você fica trabalhando inconscientemente vendo o jogo, né? Que do dormir, assistindo o jogo, treinando, tá ali. Então, você acaba tendo uma ferramenta que é um treino, né? Que você vê o cara fazendo e te ajuda a tomar melhores decisões, né? Talvez ajude a se antecipar ou não. Então, é o que eu digo, por exemplo, no circuito ATP, no circuito ATP de duplas, que é diferente do simples, às vezes tu tem uma chance... Aproveitando a pergunta do Bernardo aí, se a antecipação de duplas é diferente de simples. O Bernardo assim, pergunta. O que acontece é o seguinte, na dupla, a gente já jogou vários torneios, tu tem uma bola, de repente, de break em todo o set, né? Ou 2. Realmente reais, né? Porque entre essas bolas de break pode ser um ace, pode ser um saque que tu não vê a bola. Então, assim, se nesses momentos tu tiver uma informação extra que pode ajudar, perfeito. Porque é muito difícil fazer break, né? Se tu for ver os breaks de tênis, são baixos, são bem baixos a possibilidade de fazer break. Porque tem um cara gigante na rede, um cara sacando a 200 por hora e é difícil tu achar o espaço, né? Então, aí é uma ferramenta. E a gente, falando dessa antecipação, ligando com a simples e com a dupla, o que a gente já fez era analisar a gente mesmo, quais eram os nossos padrões, o que as duplas contrárias faziam contra a gente.
Ah, Sim. o tal jogador, o middle Coop gosta de responder a maioria de bolas em tal lugar. Perfeito, vamos trabalhar essas variações, porque os outros contrários também estão lendo essa informação. Então é um negócio bom de trazer estatística para perto. Legal. Então, um abraço aqui, Kiko Caetano aí de Belém. Um Tá abraço. treinando aí com o cara Fabiano. Grande abraço, Fabiano. Né, Kiko? Grande abraço aí. Galera, Diego Tênis. Aqui tem uma pergunta do Fabrício. Qual jogador dentro do top 100 pode ser considerado que tem uma boa antecipação e qual tem uma má antecipação, abaixo da média? Pergunta do Fabrício Passos aí. Cara, eu não sei os dados para saber que alguém tenha mal ou não, mas eu acredito que um cara que está no top 100 ali, 200 do mundo, todos antecipam bem, né? Logicamente que depende das qualidades genéticas, né? O Federer é um grande exemplo que antecipa muito, né? Ele é muito bom. Djokovic, para mim, ele é muito bom nisso também, principalmente respondendo. De evolução, eu acho que Aurélio, abração, Aurélio. de Então, eu evolução, não, o assim, Djokovic, né? porque... Hã? O Djokovic de evolução, ele foi um cara que mudou a devolução no masculino, né? Ele foi... o Agassi também jogava dentro da quadra. Eu acho que isso depende muito da preferência de cada um, porque o que adianta tu antecipar bem a bola e não meter uma bola na quadra? Então vai 2 metros para trás, começa o ponto e aí vamos jogar, né? Então isso é importante entender. Mais importante que esses detalhes, né, como antecipação, tudo isso, depende da sensação do jogador. Se o jogador não tem feeling nesse momento, não sente a bola e vai ficar jogando dentro da quadra, para quê? Não vai meter uma bola. Então tem outros fatores, né? Mas assim, no profissional, o que acontece, por exemplo, vamos imaginar um exemplo prático, né? Num carro. Tem um carro que é um Mercedes, tem um motor X, um Gol, bolinha, tem outro motor. Então os jogadores também saem de fábrica com algumas qualidades que são mais propícias a melhorar umas características que outras. Né? Então tu não vai ver nunca o Federer jogando 3 metros atrás, enrolando lá. Ele pode ficar jogando de trás da linha preparar o ponto, mas ele não vai jogar dando bola alta todo o tempo. Não é o perfil dele, ele quer jogar o jogo mais rápido, mais para frente. E o Rafa tem outras características, então depende das características do jogador, vai usar um pouco mais antecipação ou menos. O Rafa, na resposta, ele reage mais que antecipa, porque ele está muito atrás. Então depende do estilo do jogador. Né? Claro. Mas tu pega, por exemplo, Roland Garros, Djokovic, Wawrinka, por exemplo, a final de um ano, que eu fiz lá e anotei os números já junto com o Saulo nos ajudou a fazer. Os caras estão lá atrás também. E aí, o Wawrinka mudava, o Djokovic mudava, então não é uma regra fixa fazer uma coisa, né? Com certeza. Eu quero dar um abração aqui para o Edu Rocha, está sempre com a gente aí. Edu, valeu por estar de novo com a gente. Mais uma pergunta aqui do Dani aqui. Na tua opinião, quantos jogos são necessários para se ter uma estatística confiável? Eu vou dizer o que eu estou fazendo simples e o que eu fiz na dupla o ano passado. 3 jogos de 1h30, a gente consegue ter uma ideia do jogador contrário. Dani, nós estamos montando uma coisa muito legal disso. Em breve nós vamos te apresentar, mas ainda está em processo. Para ajudar os jogadores assim que a gente não tem tanto acesso a ter a informação dos tops, mas tá 70% está pronto. Nós estamos chegando, nós demoramos, mas vamos chegar. A gente vai conversar sobre isso também. Mas assim, eu ano passado o que eu fazia era 3 jogos, pegava os pontos principais que eu achava importante da dupla adversária, e desses 6, 7, 8, eu apresentava 3. Por quê? Porque não adianta também tu trazer uma informação para o time que não é confiável. Porque se tu vê um jogo, pode acontecer 1 milhão de coisas. E na simples, mais. Então, acho que é legal ir fazendo as avaliações, pegando isso, anotando, né? Vários jogos, e de repente um banco de dados. Daqui a pouco, depois de um ano, tu tem vários jogadores já com baita conhecimento. Por mais que eles vayam mudando, os padrões, alguns seguem, né? E a gente fazia isso, mas mínimo 3. Daí é trabalhoso, é bem trabalhoso. E, tipo assim, né? Aí voltando um pouquinho da antecipação, né? Eu acho que tem a parte que o Milton falou, da parte cognitiva, que você vai do aquecimento, que é um pré-treino, né? Até o Jacaré depois falar isso, e o Oswaldo, né, que são dessa área de preparação física, que é importante a programação mental, né? Mas os treinos táticos, eles são muito mais... facilitam muito mais essa questão, né? A tática de você desenvolver a antecipação.
Ou você acha que o treino técnico não seja mais importante, mas taticamente, dá um exemplo de um treino técnico que poderia ter antecipação e um exemplo de um treino tático que poderia ter antecipação. Um treino técnico e um treino tático. Que voltar mais para técnica, não seria uma técnica fechada, né? Senão não tem como, né? Vamos fazer um bate-bola, por exemplo. Certo. Bate-bola. Um bate-bola, eu estou jogando em cruzada, back contra back, direita invertida contra back, e quando eu consigo abrir a quadra mais, eu mudo para paralela. Quem que está antecipando aí? Primeiro, que se eu bato na bola e eu já sinto que essa bola vai ser muito boa, eu já estou preparando o meu cérebro para outras possibilidades, para uma curtinha ou para mudar a direção. Se eu defendo essa bola e vejo que a bola ficou mais no meio ou curta, eu já estou antecipando também. Porque eu já sei que vou ter que começar a correr. Então a antecipação é muito ligada com a prática do dia a dia. É muito prático. Porque esse é um exemplo prático. Ou, por exemplo, um outro bate-bola, eu estou mexendo o cara uma e uma, e a primeira que eu puder eu vou para a rede. Então eu estou fazendo exercício, uma e uma. Quando eu percebi que o cara vai chegar mal na bola, eu vou para a rede. Por quê? Porque eu já desloquei o adversário, eu já estou vendo que ele está longe da bola e eu estou tendo essa arma para poder chegar. Mas o outro também está se dando conta. Então, eu estou numa bola de emergência e a próxima o cara está vindo para a rede. E a bola não chegou em mim. Então, assim, é uma estratégia, né, uma ideia tática super interessante que pode agregar, adicionar nos treinamentos, que a galera vai adorar e vai trabalhar esse tipo de coisa. Tecnicamente, no sentido, poderia ser mais uma posição do corpo. Isso, eu ia falar agora. Vamos imaginar que o cara está no lado direito, batendo uma paralela e uma bola cruzada. Logicamente que é parecido, se está em semi-open stance, tu pode, mas uma coisinha tu consegue ver. Né? Paralela, alguma bola tu vai conseguir ver se o cara mudou um pouquinho mais a posição, a distância. Então, o cara que quando ele quiser, ele muda. Em vez de fazer uma e uma, ele muda. Sim, então, o outro cara tem que estar trabalhando isso. Ele tem que ler se o cara foi pro lado antes. Que é a típica no tênis, né? Tu vê que o cara foi um pouquinho pro lado, joga no contrapé ou pro outro lado. Um exemplo disso seria assim, uma bola muito aberta, se o cara correu, o cara foi lá e deu as costas, né? Sim. E aí ali você já tem alguma questão de, né? Eu lembro dos meus livros da ETF lá, que fala de antecipação parcial e total, não sei se você lembra dos nível 2, 3 lá, né? 450 mil anos atrás. Muito boa, é um baita exemplo isso, ajuda muito a parcial, ajuda muito, é um bom exemplo. Vou colocar no meu curso que faltou essa frase parcial que eu não coloquei. Colocar lá no textinho. E aí, uma coisa que a gente fez, eu fiz uma vez, eu e o Milton, na Sensorial, nós montamos uma clínica uma vez, e trabalhando com algumas que é infanto juvenil. E a ideia era trabalhar alguns itens, né? Não estou falando da antecipação específica, mas alguns itens que era controle de impulsividade, reação, tomar decisão. E um treino que a gente fez foi muito legal, que eu lembro, foi de cruzadas, né? Foi cruzado, a gente dividiu meia quadra e cada jogador, o Milton dava uma tarefa para um jogador. Ele explicava que, por exemplo, assim, ó, a sua tarefa é fazer o cara ir para trás, ou quando o cara conseguir ficar com os dois pés para o lado do corredor, da linha lateral do corredor, no L ali, certo? Você tem que inverter, tentar atacar o cara na paralela. E o outro cara tinha que tentar descobrir a estratégia dele. E tentar entender o que ele queria fazer para neutralizar a jogada. Sim, exato, exatamente. Foi interessante, porque então a gente dá um cara que fazer uma coisa e o outro tinha que descobrir o que o outro cara estava querendo fazer. E aí tinha a situação tática no meio, né, num controle de bolas, né? E esses treinos, eles são extremamente, né, complexos, né, e cognitivos, que mais estimulam, que é o jogo de tênis na real, né, Thiago? É o jogo de tênis e para a criança e para o adolescente motiva, porque hoje em dia a gente sabe que eles se enchem o saco rápido. Então, se criar objetivos visuais, que é uma coisa que eu queria falar, não sei se vai dar tempo depois, mas para responder o Dani, que ele perguntou do inconsciente. O que a gente tem que fazer muito agora, hoje em dia, é adaptar também os exercícios. Então, logicamente, tem o trabalho braçal que o jogador tem que fazer, mas se a gente puder criar ferramentas que sejam tudo visuais, porque as crianças são totalmente visuais hoje em dia. Elas são muito melhores visualmente que talvez a gente há 20 anos atrás. Não tem discussão.
a velocidade cerebral, eles vão tudo mais rápido. Vão mais acelerado e por isso querem jogar mais rápido também, sem controle, né? Tudo quer ser pim-pam. Então é importante fazer esses trabalhos que eles vão pegar, tenho certeza que eles pegam mais fácil. Porque é o que eles cérebro que eles estão acostumados a rápido. Então é bom trabalhar exercícios que eles estejam trabalhando a tática, mas de uma maneira inteligente. E não só bater, por exemplo, na bola cruzada e paralela sempre. Pode montar no exercício. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser mais motivante. Antes de você tentar responder, falar sobre a questão do Dani ali, sobre você comentou. Você falou da bola, de perceber quando a bola vai ser curta, de perceber quando a bola vai sobrar, né? Uma bola, né, que pinga no T, vou dar um exemplo, né? Sim. A antecipação, desenvolvendo esse trabalho, deixa o cara um pouco mais agressivo, estimula a gente a tomar mais iniciativa do ponto, ou seria o inverso, ou eu acho que não o inverso, mas não agrega tanto? O que você acha? É que são duas coisas para mim. Uma coisa é o estilo de jogo, se é agressivo ou não, e a outra coisa é jogar tênis. Se a bola tá curta, tu tem que, quando possível, pegar essa bola na subida, né? Salvo que seja uma intenção tática diferente, que tu quer deixar baixar, sei lá. Mas tu tem que tentar pegar na subida. Então, o que acho que a antecipação te ajuda a jogar um pouquinho mais corretamente, né? Que a gente fala a sequência correta da jogada, como eu chamo ali no curso que a gente falou, né? A sequência é a profundidade, depois pegar essa bola na subida e mudar a direção. Com um componente visual melhor, eu ajudo a que essa criança, esse jovem ou quem seja, se dê conta dessa jogada. Então, automaticamente vai ser mais agressivo? Vai, mas não porque ele está antecipando, mas sim porque ele... Né, eu estou explicando mal. Ele vai ser mais objetivo obrigatoriamente porque ele viu antes a bola e ele vai ter... Praticamente correto. Ele vai ter taticamente correto. Se ele não vê a bola, se ele não visse a bola nesse caso, ele acabaria podendo deixar essa bola até baixar um pouquinho mais, deixar a bola cair. Legal. Aqui, ó, tem uma pergunta bacana aqui do Jacaré, preparador físico aí. Então, a utilização dos lançamentos semi-abertos, ele fala do lançamento, é o professor lançando bola, né? Semi-aberto deve ser mais estimulado nos jogadores de formação. Deixa eu só interromper, antes de você falar, Thiago. O Cláudio falou na semana passada que na França, basicamente não existe drill, né? Drill lançando bola fechada, né? Na Espanha também tem bastante aberto. Então, situações abertas favorecem mais a parte tática, né? Eu acho que a gente sempre tem até eu estava olhando aqui, estou olhando citar o Gonçalo, porque seria uma coisa muito legal se tivesse o espanhol amigo meu. Não, ele não está, ele já saiu. Na Espanha, o mais importante ainda é o drill, em muitos casos, e na França, o mais importante é o bate-bola semi-aberto ou aberto. Se eu tivesse que apostar R$1 milhão, né, pela história, né, estatisticamente em progressão, tu aposta nos drills, né? Só para fazer uma comparação que como é louco isso do tênis e como é importante ser não inteligente, né, mas esperto de saber ler as interpretações, né? Então, logicamente, se a gente fosse apostar, quem que tu aposta? Tênis espanhol, quer fazer um jogador como os caras treinam na Espanha, ou tênis francês como os caras treinam, né? Como resultado é incomparável anos-luz, né? Então, assim, eu acho que é importante usar o drill, usar o bate-bola semi-aberto, aberto, etc., dependendo do que o jogador necessita nesse momento. Eu acho que as perguntas não é o que vai ser melhor, eu vejo ainda, e é um erro que eu cometi no passado, agora eu já não faço tanto, a gente está sempre buscando ferramentas e o que vai ser melhor, e qual que é o treino mais moderno, e a estatística de 4 golpes, etc., mas a gente tem que escutar mais o jogador. E às vezes tu precisa estar 2 horas fazendo exercício bem fechado com ele, né? O que tu falou, fez com o Gustavo Wade lá em Brasília, pode ser, né? Que tu pegou, ele foi fazer drill ali até enganchar, até encaixar, e às vezes pode ser o exercício aberto. Logicamente que não é nenhum nem outro. Então, não tentando estender muito, tem que ver o que o jogador precisa nesse momento. Para antecipar é melhor a situação semi-aberta e aberta? Pode ser, mas eu dou um exemplo claro. Eu tinha uma jogadora minha na Espanha que jogava muito bem, nível WTA, e eu lançava a bola para ela e ela batia direita, esquerda, qualquer exercício. E um dia eu fui lançar a primeira bola e, como eu lancei mal, eu peguei ela com a mão e ela tinha saído antes. Mas eu não tinha falado para ela se era direita ou esquerda, ela já tinha antecipado o meu padrão. Sim. Ela já sabe que a primeira bola... a que fosse, ela já viu. Ela estava trabalhando antecipação.
Então, a progressão de antecipação, pelo que eu entendo, a gente pode fazer o mais aberto ou semi-aberto, mas vocês não acham que para poder chegar numa antecipação aberto, a criança teria que dominar o fechado? Teria que ver que eu estou jogando uma bola liftada, uma bola com slice, que eu estou girando mais o ombro, que o meu saque está mais, etc. Então, tudo aprende. E às vezes tu tem que progredir e avançar, e às vezes tu tem que ir para trás e fazer mais fácil, facilitar. Legal. Não, bacana. Então, Thiago, eu vou estar lá agora com o Milton de novo, e depois eu volto aí para finalizar com você, beleza? Beleza. Quanto tempo mais ou menos? Eu estou de molho. Vai dar uns 15, 20 minutos aí. 15 minutinhos. Beleza, aí. então. Valeu. Um abraço. Valeu. Sai aqui. Tchau. Então, pessoal, nosso bate-papo aqui, hoje nessa live aí com 2 pessoas aqui, o Milton Ávila, chegando. Fala, Milton. Fala, Haroldo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Estamos de volta. Opa! Não, mas Dani, eu guardei essa pergunta aqui, Dani. Pode ficar tranquilo que eu guardei a pergunta aqui. E até legal que eu ia falar isso com o Milton, né? Milton, você acompanhou o nosso bate-papo aí, né? Tem uma nomenclatura muito no tênis que fala assim que o treino ele pode ser fechado, semi-aberto e aberto, né? Uhum. O fechado é quando ele vem de uma situação específica, não tem, né? Eu pego algumas bolas na mão e vou lançando aqui, então são fechadas, né? Semi-aberto quando a gente entra num controle com que você tem ordem para fazer, né? E aberto seria quando é o jogo que você não sabe o que vai acontecer, né? Como é que vocês enxergam isso aí, né? A parte mais científica aí e é o que vocês fazem, essa expertise de vocês. Como vocês enxergam essa construção, né? Que o Thiago falou, de repente, eu tenho que começar do mais fácil para o mais difícil, né? Eu não consigo começar já no top, né? Vamos dizer assim, com uma criança de 2 anos, né? De poucos anos de tênis. Eu já tenho que fazer o trabalho. Como você enxerga isso? Haroldo, tem uma coisa interessante, que a gente tem que, para conseguir Espera só um instantinho, deixa eu pegar. Olha o tio Haroldo aqui, filhote. Fala oi de novo, pessoal. Para a gente conseguir que o atleta execute bem o aberto, o fechado e o semi-aberto, eles têm que ter sido muito bem trabalhados. Então, fazer essa progressão é essencial. É como o técnico, né? A gente fazer um trabalho que demande uma técnica específica. Se a gente não tiver essa técnica específica, a gente não consegue progredir para o trabalho cognitivo essencial. Agora, tem uma coisa importante que a gente tem que pensar na curva de aprendizagem. Se a gente quer um atleta que ele fique tecnicamente muito bom para começar a dar instruções ali que são mais específicas, a gente pode perder uma janela de fazer um trabalho com uma curva de aprendizagem mais lenta, mas com uma consequência de uma aprendizagem cognitiva mais interessante para além da motora. Tem uma demanda aqui. Está na época de aprender o controle da impulsividade aqui. Verdade. E assim, Milton, o que é legal que eu expliquei, você lembra daquele exercício que a gente fez aquela clínica junto com o Vitor, né? Você e o Vitor, né? E quando a gente criar todo o processo, né, de construção. Então, daria, como a gente poderia praticamente dar uma tarefa, assim, você falou do cone, do pratinho, mas taticamente, aí, como você poderia pensar num jogo, e hoje você joga, né, você faz aula, você joga tênis hoje, né? Aprendeu? Sim, como você poderia... Eu não jogo não, estou aprendendo. Aprendendo, assim, como a gente constrói taticamente. Eu falei do exemplo tático, né, de um jogo, uma situação aberta, né? E como é que a gente poderia criar, né, essas avaliações
o exercício a partir daí. Como a gente consegue taticamente construir uns exercícios, é isso? Que poderia montar, né? Uhum. A vez de tomar decisão, Legal. Da parte de, né, da parte de antecipação, de reação. Legal. A gente tem que ter na cabeça os princípios. A gente pode até pensar em algum exercício específico aqui, mas a ideia... Tá dando para ouvir bem aí? Eu estou tranquilo, aqui eu estou bem. Tá, beleza. A gente pensar nos princípios do que a gente quer trabalhar. Então, os exercícios semi-abertos e os exercícios abertos, eles são momentos interessantes para a gente colocar variáveis. O que são essas variáveis? Uma delas é pensar em colocar escolha e surpreender o atleta. O que o Thiago colocou é interessante, né? A atleta dele pegou um padrão. Então, tudo que a gente coloca padrão, o cérebro pega mais rápido do que a gente é capaz de entender que pegou, né? Então, nesses exercícios, é legal a gente colocar opções. Um grande segredo de se trabalhar aí, aspectos cognitivos na prática, né, na atividade, é a gente trazer opções e surpreender. Basicamente, é criar imprevisibilidade de exercício. Por exemplo, você pode ter um exercício com 2 atletas, por exemplo, você os coloca trocando bola e atrás de um dos atletas você indica o que vai acontecer para o outro. Em um momento, que é um exercício semi-aberto, então você pode trabalhar um controle, bola cruzada, por exemplo, e num determinado momento que é você quem indica, você pode surpreender o atleta que está de frente para você do outro lado da quadra e o atleta daqui não sabe que hora isso vai acontecer. Então, é uma coisa muito simples, é um parafuso, um ajuste no parafuso muito pequeno que você muda completamente um exercício. Então, é pensar que elemento eu consigo colocar que eu vou trazer imprevisibilidade para o treino dentro de um exercício que eu tenho, de certa forma, o controle sobre ele. No aberto é aberto e a gente vai fazer o tempo todo, cognitivamente vai estar sendo trabalhado muita coisa. Mas no semiaberto, a gente tem uma possibilidade interessante de mexer nessas variáveis. E aí ele fala aqui que a gente comenta, né? Que falou assim do treino fechado, treino aberto, né? Você também, eu acho que o balanço ele é chave, né? O balanço ele é chave. Você tem que criar e você tem que, como você falou mesmo antes, você tem que ir criando graus de complexidades, né? E querendo ou não, o jogo ele acaba sendo o maior desafio do tênis, né? O jogar tênis, né? É justo, sem dúvida. É o maior grau de complexidade, né? E eu acho que aí uma coisa que eu vejo que pode faltar às vezes nos treinos, às vezes tem o jogo, né? A criança joga e aí precisa de talvez um avaliador, né? Que é o professor técnico, que ele avalia o momento e faz as ponderações de acordo com a análise que ele quer, né? E aí, para ter essas questões de antecipação ali, claro que precisa de um pouco de teoria e também está ligado nisso, né? Como falei, que foi o Thiago, de perceber que a bola vai ser curta, se o cara deu, né, posição do corpo, tem partes parciais e o total, né? Eu acho que essa é a grande sacada. E com criança, especificamente, eu queria falar disso, né? A gente deve aumentar mais o grau de dificuldade ou deve estimular cada vez mais, mesmo que tenha uma certa não realização, até ele entender? Como é que você entende isso, ou mais fechado? Como é que você entende esse processo na construção da criança? A maneira que eu vejo é a gente deixar o aluno sempre, ou o atleta sempre estimulado a fazer. Então, o nível de complexidade e de dificuldade do exercício ele tem que estar associado ao quanto o cara está conseguindo executar. Você pode ter 2 atletas ali no mesmo nível de tênis, mas que um tem uma dificuldade específica e o outro uma outra dificuldade. Por exemplo, um pode ser extremamente estratégico e tático e o outro ser mais porrada, veloz, tal, e eles terem resultados parecidos, mas com características completamente diferentes. Então, um vai ter uma dificuldade e o outro vai ter outra. Se você aplicar para
para esse atleta, né, independente da idade, colocando no cenário desses dois atletas terem a mesma idade. Se você aplicar para o atleta A a mesma coisa que para o B, um dos dois vai ficar desestimulado. E muitas vezes esse desestímulo pode ser ou porque você está demandando pouco cognitivamente dele, ou muito. Então, identificar como o seu aluno está reagindo ao que você propôs é uma chave importante ali. Quando a gente coloca, né, isso, quando a gente faz workshop, a gente trabalha com um princípio de um exercício raiz, né? Esse exercício raiz ali, você vai adicionando complexidade para ele e vai transformando esse exercício, né, com variações, que elas são variações, você tem que estar previsto para subir e para descer. Né? Ou seja, eu dei aquele exemplo, vai fazer um aquecimento, coloca azul e verde está fácil, acrescenta azul é 1, verde é 2, então ou cor ou número vai funcionar. Ah, tá fácil? Põe a operação matemática. Tá fácil ainda? Começa a trabalhar com outros aspectos ali que não cor e número, põe letra, enfim, uma série de elementos que a gente tem que estar pronto para ajustar o parafuso para quem está fácil e afrouxar um pouco para quem está difícil. Então, a maneira que eu vejo hoje que a gente tem que pegar, e vocês colocaram muito bem ali a criança, tem que ser muito atraente, tem que ser muito interessante, e os exercícios eles são atraentes e interessantes quando eles têm um desafio ótimo, né? Nem para o cara sair da aula frustrado, ou do exercício frustrado, nem para ele sair do exercício frustrado porque não conseguiu, e nem porque estava muito fácil, né? Aqui tem uma pergunta do Jacaré aqui. Pessoal, lembrando das perguntas, tá? Quem mandar pergunta para cá, concorre a um brinde da Murata Esportes, nosso parceiraço aqui. A pergunta, Milton, é a seguinte: o desafio ideal pode ser um indicador de sucesso? Ao atingir um nível alto de acerto, podemos entender que essa é a hora de progredir ou mudar o exercício? Perfeitamente. É isso. E você vai identificar, se você for com o seu olhar para isso, você vai identificar quando o exercício está fácil para o seu atleta. Né? Então, se a sua questão com ele não é técnica, de modo que não estou querendo melhorar o backhand dele porque está ok, seja porque ele não vai melhorar hoje mesmo, hoje já foi esse trabalho, seja porque tá satisfatório para aquele momento. Se você não está com esse objetivo técnico, você vai identificar quando o seu desafio cognitivo tá fácil para o atleta, que de fato ele não está mais cometendo erro no seu desafio. Se o seu atleta não comete erros no seu desafio, há grandes chances de que ele não esteja trabalhando muitas coisas, a não ser o físico e o técnico. Então é sempre pensar no seu objetivo. Né? Se o seu objetivo é colocar o desafio cognitivo, independente disso, independente se você não elaborou exercício para isso, mas se o desafio que você colocou é um desafio X e o atleta está acertando um grande percentual, ou você aumenta, ou você corre de fato o risco do atleta se sentir pouco desafiado. Né? Então isso é interessante. O sucesso na aula, né, no treino, é sim um sucesso na competição. Certo. Aqui uma pergunta bem legal do Silvio aqui, Milton. O que seria mais válido? Filmar e mostrar ao aluno o que ele está fazendo e comparar com outro vídeo de como seria mais adequado, ou fazer ele sentir mentalmente o movimento. Daí embaixo ele complementa sem que a pessoa se veja o vídeo, né? Uhum. Sem ver, não, ele vê o vídeo é muito legal, porque ele tem uma consciência, a representação mental que ele está fazendo pode estar enganosa, e isso é complexo mesmo. Então, eu vou contar assim, a minha história de atleta é natação, né? Eu vou contar um episódio que foi muito, muito relevante para eu entender esse processo. Eu nadava o nado de costas. E o nado de costas, você faz um movimento que você tem que entrar com o braço na sua linha do ombro aqui, né? Então, com o mindinho para baixo e na linha do ombro. E eu, novo ainda, não me lembro a idade, mas pré-adolescência, eu nadava, eu entrava com o braço cruzado. Né? E meu treinador falava para mim insistentemente, entra, aqui, na linha do ombro, você está entrando cruzado. Né? Mas na minha cabeça, a minha representação não era que eu nadava cruzado. Sim. Então, a hora que ele falava, na linha do ombro, eu ia e nadava na minha linha do ombro. Não era ideal. Aí um dia ele falou para mim, você vai nadar com asa, tipo um passarinho mesmo, vai abrir seu braço aqui, você vai nadar assim.
E eu, você tá brincando com a minha cara, né? Não é assim que nada. Né? E ele, mas você vai nadar, hoje é isso. E eu nadei, eu fiz um treino assim. E no final, a minha sensação era, obviamente, de que eu estava nadando com as asas abertas ali. E conversei com os amigos, né? Falei, nossa, mas isso tá ridículo, né? Tô me sentindo mal aqui. Eu falei, cara, você tá nadando certo agora. E eu tava entrando simplesmente com a mão aqui. Então, a minha representação mental era errada do que eu estava fazendo. Então, eu me assisti, na época eu não tinha esse recurso, né? Existia filmadora, mas a gente não usava, né? Mas esse recurso aqui está muito fácil hoje, você pegar o celular e mostrar para o seu atleta o que ele está fazendo, é interessante. E aí, obviamente, trazer para o exemplo correto. Né? Você não precisa ficar mostrando para ele e para ele consolidar o errado, né? Isso não é assim que faz, é assim, não vai fazer isso. Você vai trazer só, identifique o seu desempenho e agora a partir de então, você mostra o correto. Então, ele fazer esse trabalho de ver o correto é muito importante. Mas ele não construir uma representação mental errada do trabalho dele é ponto-chave também. Você falou uma coisa bacana aqui, que eu estava lembrando de uma história. Eu também tinha uma questão técnica, né? De quando eu treinava, isso foi em 1990, né? Exatamente em 90, quando eu fui treinar. E em Novo Hamburgo, na Academia Valar, em Novo Hamburgo, na época com o Ivan Clay, e é um lugar muito bacana, e é uma bela história. E eles filmavam naquela época, aquelas tapes VHS, né? Que legal. Né? Naquela época, 90, eram umas coisas bem diferentes, assim. E eu lembro até hoje que eles mandavam eu fazer uma flexão, né? Eu tinha que flexionar, né, os joelhos para poder entrar na bola, né? Eu falava assim, mas eu flexiono, né? Só que eu não tinha percepção do quanto eu era flexionar o que eles queriam, né? Então, o desentendimento, que é o que você falou, né? Às vezes a gente o corpo percebe uma coisa, mas não quer dizer que é aquilo que eu estou fazendo certo, porque eu estava flexionando, você estava indo para trás, né? Mas não que seria né, executando o padrão motor correto, né? Vamos dizer assim, né? Exato. E aí tem uma pergunta do Jacaré aqui, que ele fala, complementa isso. Aí podemos usar uma atividade mais sinestésica para sentir o movimento? Legal, é interessante. A gente trabalhar aspectos multissensoriais é muito legal. Vai depender sempre do que é o movimento, né? Ou seja, do que a gente está trabalhando. Então, consequentemente, qual é o nosso objetivo de se buscar ali. Mas, muitas vezes, decupar, né? Assim, recortar o movimento é algo interessante. Então, você estava falando de entrar na bola, né? A flexão para entrar na bola. Mas o que era flexão para você exatamente? Então, trazer essa possibilidade de construção é legal. E uma representação mental, a gente trabalhar esses aspectos por outras vias e não só, agora então faz de novo flexão, faz de novo flexão. Não, encontre a flexão em outros movimentos. Encontre a flexão em outras alternativas. Isso é muito legal. A gente trabalha com uma tenista novinha, bem pequena. E uma das coisas, um dos exercícios que a gente fez com ela foi com o basquete. Porque o objetivo que a gente buscava lá era trabalhar algo que a gente encontraria em outro esporte e traria uma outra possibilidade dentro do repertório motor dela. Então, como eu disse, quando você identifica, quando você tem o repertório motor, você identifica mais fácil. Né? Então, assim, só tentando até amarrar o que a gente veio falando, novas possibilidades de se trabalhar esse movimento desejado vão trazer benefícios bem grandes. Não, legal. Então, Milton, queria agradecer a sua presença aqui. Eu vou passar para o... Aqui tem uma perguntinha final aqui, ó, que a Ingrid Magossi, o que a neurociência diz a respeito do julgamento do movimento em ser certo ou errado? Ingrid, eu não entendi exatamente a pergunta, mas seria se por um acaso há um julgamento de certo ou errado do movimento. Se for o caso, isso depende bastante, porque muitas vezes o movimento a gente vai trabalhar num aspecto de fato errado. Né? Errado no sentido, vai trazer prejuízo ou para a saúde do atleta ou para o objetivo. Né? Então, a gente
sim, colocaria um determinado momento, movimentos que não são desejáveis ali, né, movimentos certos ou errados. Aliás, a gente colocaria sim movimentos errados não desejáveis, e trabalharia aspectos de como buscar o movimento certo por esses mecanismos que a gente falou. Não sei se entendi bem, tá, Ingrid? Mas se for outra coisa, só comentar aí. aí. Responda aí. Então, Milton, É obrigado isso aí. Eu vou voltar com o Thiago para ensinar Valeu, essa live. Obrigadão por estar com a gente aí. Um grande abraço. Beleza, valeu, eu que agradeço. Um grande abraço, pessoal. E aí, pessoal, estou voltando agora para a gente encher a nossa parte da nossa live aí. E aí, chefe? E aí? Bom, ali Tem mais nada que falar, né, cara? Já falaram tudo. Legal, né? Aí, essa parte da progressão, regressão que o Jacaré comentou aqui, de progredir, né? Eu acho que é uma coisa bacana, voltando por tênis aí, que a gente sempre, né? Como é que seria uma progressão, Thiago, na sua opinião, assim, de um treinamento para antecipação para a gente poder fazer? Você falou do bate-bola, né? Mas eu acho que o jogo talvez seria a maior progressão, né? Do treino tático, né? O jogo em si, né? Na realidade, se a gente tiver um trabalho metodológico a longo prazo com as crianças e com os adolescentes, a progressão de jogo para a criança é diferente da progressão de jogo para um cara que joga júnior, ele está 20 do mundo, certo? Então, se essa progressão a gente for colocando componentes desde esse momento, quando ele for subindo, né, evoluindo de nível, a progressão vai sendo cada vez mais difícil. O problema maior é a gente se encontrar com alguns jogadores de alto nível ou júniores bons, até mesmo pode acontecer algum profissional que não tem essa base. E aí explicar tudo de novo para ele, ou explicar algumas coisas de antecipação para ele no começo vai ser mais complicado. Então, realmente, o que eu acho que é importante é na formação, pouco a pouco ir subindo essa progressão, que não tem, né? É uma boa pergunta porque não tem. Eu montei e escrevi isso. Mas eu incentivo os treinadores, se quiserem fazer um pouco, escrevam, façam uma proposta de antecipação, de exercícios e de ideia metodológica, me mandem, a gente conversa e eu ajudo e a gente organiza, né? Porque também acho que dá de mão beijada no sentido de que valeu, Ludiero, se der de mão beijada, acho que não ajuda ao crescimento, mas assim, o que eu tenho feito com alguns treinadores, né, até mais jovens que eu, cara, manda essa informação, vamos ver como é que tu faz, me manda, pergunta, né, o Saulo tem acontecido bastante, o Fernando Vale também tem acontecido, o Claudinho tem acontecido, a gente vai juntando, construindo junto e vai enriquecendo, eles vão enriquecendo, trazendo informação. Eu não estou no dia a dia na antecipação agora diária, eu estou no circuito, estou preocupado se o cara vai responder a bola, se vai se meter mais primeiro, se vai fechar melhor a rede, se vai ganhar mais torneio de simples. Eu não estou exatamente nesse tão específico. Deve ter saído alguma outra coisa, alguma novidade, né? O Milton está mais atualizado nisso, então acho que eu acho que essa é uma ideia, né? E é legal, por que o Milton se encaixa bem, né? Porque eles são, né, uma empresa que montaram um sistema baseado para ajudar essas questões, né? A antecipação é uma das coisas a ser trabalhadas no jogo, né? Como ter a gestão da emoção, exato, a estatística, a parte de tomar decisão, controle de impulsividade, que o Milton abordou isso de maneira muito, muito própria, né? E eu acho que é legal, Thiago, né? Que a gente entender, né? Que essas questões têm que estar um pouquinho mais ligadas no dia a dia dos técnicos, né? Tem que sair um pouquinho do convencional, que é nada contra, né? Nada contra, que faz parte o treinamento, o bate-bola, tudo mais, mas ele pode ser muito mais amplo e a gente tem que aprender isso, cara. E uma vez que acontece muito, tem gente que até faz alguma coisa, vai curso, estuda, até estava discutindo com o Saulo sobre isso esses dias, né? Mas tem que saber conduzir de uma maneira efetiva, né? Como é que insere informações e testando novas informações no treino para ter. E aí até o Milton complementa ali uma parte que
que a Ingrid pergunta sobre a parte do movimento certo e errado. Que às vezes você induz o errado para a pessoa fazer alguma coisa e a partir daí você vai trabalhar. Eu acho que não tem... Né? Como o Dani falou antes, é como uma variabilidade, né, do exercício. Exatamente. Então você tem que criar tudo isso, né? Sim, com certeza. Essa é a grande riqueza do trabalho todo, né? Mas estão convidados. Quem quiser criar alguma coisa e nos mandar, fica à vontade, mandem que eu ajudo a tentar criar um protocolo, assim, um treinamento mais específico de antecipação. Então, beleza, Thiago. Estamos finalizando aqui a nossa live hoje, tá? Só uma coisa antes. Diga. Só uma coisa. Só uma pergunta para o Dani pensar do negócio do grande Geoffrey Porter, consciente e inconsciente, né? Que o inconsciente joga, etc, etc. Eu não vou responder, tá? Mas, assim, adoraria ter estado nessa live, dessa discussão, porque seria um bom bate-bola, assim. Quando alguém fala, é que o jogador joga inconsciente, não dá tempo para pensar, porque o processo cerebral não chega, então tem que ser inconsciente, depois ele volta para a realidade, etc. Eu pergunto para ele assim, então quer dizer que no inconsciente o jogador nasceu jogando tênis já, top 50, top 100, top 1, no inconsciente já está lá todo estruturado, onde é que é o saco, a velocidade do saque, onde é que está a bola. Essa é a pergunta. Então, o que acontece? O que realmente acontece no cérebro, que é o que a gente tem que se perguntar sendo prático, o inconsciente ajuda, como o Milton falou, o inconsciente participa, perfeito, mas da onde é que o inconsciente aprende? Aprende de uma maneira matemática, teórica, braçal, aprende através de outras percepções. Então, acho que essa é a pergunta que eu deixo no ar e se virem para responder, e dentro de um tempo a gente conversa e eu dou um pouco a minha humilde opinião, né, que não é melhor que nem pior, né? Então, era isso. Só para criar um pouquinho de polêmica no ar. Aí, então, o Edu Rocha aqui, tem mais uma pergunta, então, para finalizar. A percepção em sua faceta antecipatória prevalece pelos aspectos mentais? Sim, se sim, quais são? A percepção, deixa eu ler aqui, a percepção em sua faceta antecipatória prevalece pelos aspectos, sim, prevalece pelos aspectos mentais. Sim, se sim, quais são? O Dani estava vindo aqui. Aí. Mas é isso aí. O importante sabe que onde mais se aprende é com o bom humor, né? Então a gente ri e vai aprendendo. Que os componentes perceptivos, Edu, são vários, tá? Não será uma resposta tão prática de responder agora, mas tem os cognitivos, tem os de pré-índice, tem os antecipatórios, tem vários que seriam. A pergunta, se fosse uma coisa mais prática, acho que é mais fácil dar o exemplo, senão a gente entraria numa teoria aqui que acho que não é necessária, mas com certeza o aspecto mental é o que manda em tudo, né? É o fundamental, mas logicamente que para antecipar depois, quando tem uma reação do corpo, tu tem que correr até a bola, ajustar, frear, né? Tanto os componentes técnicos, o timing também influencia, tá tudo conectado, mas logicamente que passa primeiro e mais importante pelo mental, né? Beleza, então. Grande abração, Marcelo Sandoval aí. Grande abraço, obrigado pela presença aí, Marcelão. E, Thiago, como a gente sempre faz aqui, você vai ser o cara do sorteio. A gente vai finalizar a nossa live com o brinde da Murac Sports aí. Foram, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 13. 13. Isso, 13. Então, o nosso prêmio vai para o Edu Rocha, aí que vai ganhar um brinde da Murac Sports. Edu, depois eu pego você seu endereço aí e para mandar o brinde da Murac Sports. Obrigadão pela presença. Thiago, obrigado de novo. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Às 7. É só que vai ser às 7 horas, vai passar informações diferentes. Lá. Minha mãe. Aí. Então, brigadão, pessoal. Brigadão, galera.
e até a próxima aí, hein? Grande abraço. Valeu, Leodão. Obrigado. Abraço. Edu, depois você manda aí você manda no WhatsApp ali, manda no Instagram do CFT, seu endereço aí, tá legal? Valeu, Dani. Te mando mensagem semana pra gente ajustar aí, hein? Uma palestra. Marcelo também, vou te chamar pra gente fazer um bate-papo, Marcelão. Beleza? Obrigado. Valeu, Jack. Grande abraço.